Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Olá, meus queridos, hoje é um dia de grande festa, porque hoje é dia 13 de maio, o dia de Nossa Senhora de Fátima. E nesse dia tão especial estaremos aqui agora falando sobre essa terceira parte do segredo. Essa terceira parte que traz tanta riqueza para nós. E aqui eu já adianto para vocês que se vocês pesquisarem na internet ainda hoje sobre essa terceira parte do segredo de Fátima, vocês vão encontrar explicações mirabolantes, coisas apocalípticas, coronavírus já estava no terceiro segredo de Fátima, mas eu já te aviso que neste vídeo eu não vou adentrar em todas essas questões, eu vou me ater aqui à interpretação teológica que foi dada quando se deu a publicação desse segredo. E sabe quem fez a interpretação teológica dessa terceira parte do segredo? O nosso querido Papa Emérito Bento XVI, que na época ainda era apenas cardeal. Mas vamos lá. Essa terceira parte do segredo de Fátima tem muitos simbolismos. Então a irmã Lúcia, os pastorinhos, viram algumas coisas lá ao lado de Nossa Senhora e aqui iremos relatar agora. Na primeira parte, eles viram Nossa Senhora e um anjo. E assim a irmã Lúcia relata. Vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo com uma espada de fogo na mão esquerda. Essa espada despendia chamas que pareciam que iam incendiar o mundo todo, mas apagavam-se com o contato do brilho que da mão direita expedia Nossa Senhora ao seu encontro. O anjo, apontando a mão direita para a terra com voz forte, dizia: penitência, penitência, penitência. E aqui, segundo a interpretação teológica do nosso querido Papa Bento XVI, ele diz assim: a chave para entender essa parte do segredo é o grito do anjo: penitência, penitência, penitência. É preciso compreender a urgência no mundo de hoje da penitência, que é preciso fazer penitência, que nós precisamos nos sacrificar, que não há ressurreição, não há glória sem a cruz, sem o sofrimento, e nós precisamos nos sacrificar. E o anjo com essa espada na mão lembra muito as passagens, as imagens que nós temos do Apocalipse, só que o nosso querido Papa Bento XVI nos alerta. Essa espada de fogo já não é mais fantasia. O próprio homem já preparou com as suas invenções essa espada de fogo que é capaz de destruir o mundo todo. Só que como um alento para nós, Nossa Senhora está lá, como que segurando, ainda impedindo ou retardando todo esse castigo de Deus, todo esse mal que pode se estender por todo o mundo. Nossa Senhora ainda é a nossa esperança. Em contraposição com essa destruição também, o Papa nos fala que o futuro não está determinado imutavelmente. Então por isso que essa revelação, essa parte do segredo, tudo isso não é uma visão apocalíptica do futuro que de fato vai acontecer. Serve muito mais como um aviso, como uma coisa de para onde nós podemos ir e como nós devemos mudar, como nós devemos nos converter para que tudo aquilo nos aconteça. Já na segunda parte dessa parte do segredo, ela continua a sua visão, os pastorinhos continuam a sua visão. Vimos numa luz um bispo vestido de branco, parecia ser o Santo Padre. Outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas subiam uma escabrosa montanha. No cimo dela estava uma grande cruz de troncos toscos. O Santo Padre, antes de chegar ali, atravessou uma grande cidade em meio a ruínas. Ele estava trêmulo, com andar vacilante, com dor e pena e orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Ao chegar ao topo do monte, aos pés da cruz, ele foi morto por um grupo de soldados que disparavam tiros e setas. Assim também foram morrendo os outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas e várias pessoas seculares. Sobre esse trecho do segredo, o Papa fala que a montanha e a cidade simbolizam a história humana, a busca que toda a humanidade tem para o alto, de chegar até a cruz, que é o nosso ponto máximo.
O caminhar do Papa e o seu sofrimento é o caminho da Igreja, que desde o seu início sofre muito os mártires que sofreram, que padeceram. Só que mostra muito bem nessa parte do segredo que todo esse contexto, todo esse momento histórico que era vivido do século XX foi esse momento de muito sofrimento. E nesse Papa que sofre, que anda, que reza pelos mortos, pelos cadáveres, não está contido apenas ali um Papa, mas sim todos os Papas que atravessaram o século XX, que sofreram na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, em todo o período de comunismo e todas as guerras locais nesse terrível e sangrento século que foi o século XX. E também o próprio Papa João Paulo II, quando leu essa parte do segredo, ele mesmo se colocou como esse Papa que sofreu um tiro, porque ele sofreu um atentado justamente no dia 13 de maio. Dispararam um tiro contra ele e o Papa sobreviveu. O Papa João Paulo II sobreviveu. E ele se colocou como aquele Papa do segredo de Fátima. E olha o que ele disse. Muito perto da morte eu estava, e uma mão materna guiou a trajetória de bala. Então isso mais uma vez mostra que o destino não é imutável. Nós não estamos aqui como simples fantoches numa peça ou num filme que Deus preparou. Não, nós temos o nosso livre-arbítrio. Ainda que Deus, com a sua onisciência, possa saber o que irá acontecer com todo mundo, nós não somos fantoches. Os segredos não têm premonições, certezas do futuro. Não, nós estamos aqui para construir o nosso futuro. Terminando essa terceira parte do segredo, irmã Lúcia relata que eles viram, sob os dois braços da cruz, 2 anjos, cada um com um regador de cristal. E nesse regador, esses anjos recolhiam o sangue dos mártires e com ele regavam as almas que se aproximavam de Deus. E a interpretação do Papa Bento XVI, ele relata que essa última parte fala muito sobre a visão consoladora que nós temos desde o início da igreja. Uma igreja que foi construída, que frutificou por causa do sangue derramado dos santos mártires. E assim, ele termina falando que os mártires, solidariamente com a paixão de Cristo, completam em seus corpos o que faltou aos sofrimentos de Cristo. Já Tertuliano, na época da patrística, falava muito sobre isso. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Então, o segredo de Fátima termina com esse final. A semente dos cristãos. Os mártires, aqueles que fazem penitência, que se doam, que verdadeiramente morrem pela igreja, que verdadeiramente morrem pelos irmãos. Ali está o futuro da igreja. Ali está a semente dos novos cristãos. Então, todos esses acontecimentos relatados nessa tão falada parte do segredo, essa tão misteriosa parte do segredo, o Papa é bem categórico. O Papa Bento XVI fala: os acontecimentos já pertencem ao passado. As pessoas que esperavam revelações do fim do mundo, do apocalipse, do que ia acontecer, vão ficar desiludidas. Mas o que fica de tudo isso é a mensagem de Nossa Senhora de Fátima. Mensagem de oração, mensagem de penitência, mensagem de conversão para todos nós. Que nesse dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, você possa estar mais próximo da Mãe. Você possa parar e pensar sobre toda essa mensagem, sobre o que isso pode significar na sua vida, todo esse segredo. E ver aonde você pode ser mais penitente. Porque assim, aqui eu volto no comecinho de toda essa história, quando o anjo apareceu preparando os pastorinhos, ele falava: se sacrifique de tudo que vocês puderem. Então aqui, meus queridos, eu falo para você, toda dor que você passar, todos os problemas, todas as situações, ofereça em sacrifício. Ofereça, faça penitência pela igreja, pelo Papa, pelos cristãos, pelos pecadores, por aqueles que caluniam a igreja. Porque nós precisamos de santos. A igreja precisa desses mártires do mundo moderno que estejam dispostos a, na sua própria carne, sofrer pela igreja.
Obrigado a vocês que nos acompanharam e que Nossa Senhora de Fátima guie essa mensagem de esperança, guie sempre a sua vida, porque no final o Imaculado Coração de Maria triunfará. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós.